Nem todo mundo acredita que um crente, um servo de Deus, possa estar num cativeiro, mesmo sendo servo de Deus. Muita gente crê que não é possível. Mas o povo de Deus, em mais de uma oportunidade, esteve cativo, por permissão de Deus. Sempre lembrando que sem a permissão de Deus, o diabo não pode fazer nada, ele não faz nada na nossa vida. Mas que nós somos dirigidos, somos ensinados por Deus. E Ele dá o treinamento que Ele bem deseja. Através das crises, através de certas circunstâncias, nós somos ensinados, aprendemos. Quero falar nesta noite sobre esse título, Restaurados do Cativeiro. Conheço pessoas que foram restauradas. Conheço também pessoas que precisam ser restauradas. Mas com toda a humildade, nós podemos dizer que em todos os casos, qualquer que seja, o Senhor tem poder, mas depende de nós também, para que sejamos libertos. Por isso, nós vamos abrir no Salmo 126, e vamos ler esse salmo que é lindo, falando exatamente da alegria de terem sido restaurados. Salmo 126, diz assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos felizes, alegres. Senhor, traze os nossos cativos de volta. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Como eu gosto desse versículo, irmãos. Como eu gosto desse versículo. Aquele que parte chorando, enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele a honra. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, como quem sonha, Senhor, porque nós temos percebido que o Senhor tem estado conosco, todos aqui. Duvido que haja uma pessoa, sequer, que possa dizer que o Senhor não tem estado, que o Senhor não tem ligado. Pai, então, nesta noite, agora, neste momento, dá-nos a palavra, dá-nos alimento, Pai. Nós precisamos de alimento, precisamos de comida sólida, Senhor, aquilo que nos sustenta. Fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. O Senhor tem permissão, Espírito Santo, para atuar entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo de alegria, um salmo onde o povo alegre comenta, reconhece, e que por causa do Senhor, eles estavam retornando do cativeiro. Boca cheia de riso, lábios cheios de cânticos, eles estavam como quem sonha. Após um período de humilhação, após um período de vergonha, a tudo isso nós estamos sujeitos. Humilhação, vergonha, nós estamos sujeitos, porque Jesus foi humilhado, foi envergonhado, não envergonhado no caráter dele, foi envergonhado algumas vezes, falaram coisas que ele não tinha feito, ou diziam que ele não faria, envergonhado quando as pessoas até o chamaram de Belzebu, o chefe dos Belzebus, envergonhado, dizendo assim: você é uma pessoa que não merece crédito, você comendo aí com esses ímpios, com essas pessoas pecadoras. Agora eles estavam sendo honrados. Todos nós
gostamos de sentir alegria, de nos sentir honrados. Para isso, o cativeiro precisa ser quebrado. Eu quero falar nesta noite sobre algumas facetas do cativeiro. Como eu disse no início, embora sejamos servos de Deus, e o somos passíveis de estarmos aprisionados em alguma área da nossa vida. E quais são os nossos cativeiros? Pelo menos 3. O cativeiro satânico, identificado em alguns tipos de doença ou prática do pecado. Não é Deus quem traz o pecado e a doença, é você que peca, e você que adquire certas doenças por desobedecer a palavra de Deus, os princípios. O cativeiro do homem, através de prisões emocionais, sentimentais e até materiais. E o cativeiro religioso, um processo sutil do diabo, que muitas vezes acontece entre nós, povo de Deus, evangélicos, cristãos evangélicos, para te prender, para nos prender em heresias e cortar as nossas asas. Asas espirituais, não asas nossas, a fim de impedir que nós tenhamos voos mais altos, a fim de impedir que experimentemos o agir poderoso de Deus em nossa vida. Isso é mais comum do que os irmãos podem pensar. É mais comum do que os irmãos podem imaginar. Esse cativeiro religioso é quando nos agarramos no nosso aprendizado, que muitas vezes aprendemos errado, em alguns ensinamentos, e mesmo que ensinamentos certos, mas esquecemos de alguma coisa, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo tem toda a liberdade, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus fez as coisas que não são para confundir as que são. E quando nós não damos liberdade, nós só queremos crer naquilo que vemos, naquilo que alcançamos e naquilo que entendemos. Um dia eu estava estabelecendo, já há um tempinho, uma conversa, um diálogo com uma pessoa que ele queria, não, mas me explica Deus. Mas Deus, aí depois de um tempo, falar, rapaz, você quer entender uma coisa que ninguém entende. Eu estava lendo um comentarista muito respeitado, Willmington, e ele tem base bíblica, ele mostra lá os versículos e diz que nós vamos morar com Deus a eternidade, e a eternidade Ele vai nos ensinar, e a eternidade toda nós não vamos conhecer Deus. É só para você ter uma ideia. E muitas vezes nós somos cativos dos nossos pensamentos religiosos, daquilo, as crendices às vezes. Mas quando Jesus entra em nossa vida e quebra o cativeiro, nós ficamos como quem sonha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um ex-cativo. Quantos aqui já foram cativos? Como as pessoas diziam, eu não sabia. Tem gente que diz assim, parece que eu estou voando. Nós temos aqui na nossa igreja alguns que eram cativos, ou cativos do vício, cativos de sentimentos, emocionais, e até cativos do diabo. Chegaram aqui, vindos, foram recebidos, como em qualquer outra igreja. Estou falando daqui, porque é o povo que Deus entregou-me a pastorear, e eu conheço casos, e como dá alegria. Eu disse aqui uma vez, em tom de brincadeira, mas há certas pessoas que chegam aqui, chegam na presença de Deus, tão aprisionados, como aquele endemoniado gadareno que chegou na presença de Deus, as pessoas tinham medo dele danado, devia ser feio demais, um bicho que as correntes não seguravam, dormia no cemitério, nas catacumbas,
Diz que quando aparecia, todo mundo tremia. E Jesus liberta aquele homem. Aquele homem vira um cordeirinho mansinho, cabelinho penteado, nem sei se ele tinha cabelo, mas cabelinho penteado, ou então careca lustrosa, perfumado, roupinha nova, sentado no barco, ouvindo. Tem um texto que diz, e ele estava ali, aquele que Jesus libertou, e ninguém mais tinha medo dele, do lado dele. Mas eu tinha vontade de filmar algumas pessoas que chegam para Jesus cativos, e depois, passado um tempo, a gente diz, isso aqui é você antes, agora isso aqui é você depois, porque isso é a transformação do Evangelho, e só Jesus pode fazer isso. Os psicólogos existem e precisam trabalhar, e em sua maioria, ou seja, principalmente os cristãos, que têm uma linha cristã de trabalhar, são sérios, eles têm a sua parte, né? Mas só Jesus liberta, só Jesus quebra cativeiros. E quando Ele quebra, nós percebemos que nós podemos ir além dos limites que nos impuseram no cativeiro. Parece que tinha alguma coisa nos prendendo, parece não tinha. E assim, mas que o nosso limite era aquele que nós tínhamos, não era porque nós estávamos cativos. Como alcançar a restauração do cativeiro? Sair do cativeiro. O Espírito Santo nos leva a alcançar isto em 3 etapas. Você pode achar 4, 5 ou 6, está bem, amém? Mas eu vou dar 3 etapas que, se você cumprir isso daqui, e se você em casa sentir, eu estou cativo de alguma forma, emocionalmente, seja o que for, eu duvido que, se você fizer isso, você não fique liberto, porque está na Bíblia. A primeira etapa, são 3 etapas. A primeira etapa é a restauração do altar. Em Esdras 3, de 1 a 3, fala sobre isso. Zorobabel, uma das pessoas que participaram da reconstrução do templo, da volta do cativeiro, ele desempenhou um papel importante nesse retorno do exílio, o de edificar os alicerces do templo. Ele era descendente de Davi, ele era neto do rei Joaquim, que foi prisioneiro na Babilônia. Mas a primeira necessidade que o povo sentiu ao chegar a Jerusalém foi restaurar o templo. Agora eles tinham motivos para cantar, para trazer a adoração de volta, pois eram livres e estavam felizes. Sabe por que talvez você não tem motivação para cantar? Porque você está cativo. E a primeira coisa para você se libertar é você começar a cantar. Quer ver o que eu vou falar e vocês vão concluir? O louvor liberta. É impossível o inimigo insistir em te segurar quando você abrir a boca para louvar. Pastor, mas se eu estou cativo, eu não tenho nem vontade de cantar. Eu sei, por isso é que você precisa começar a restaurar isso na sua vida. Sabe há quantos anos eu ando? Eu ando. Acho que eu comecei a andar com 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei, não me lembro. Mas então eu ando há uns 70 anos. Mas há 2 anos atrás eu desaprendi de andar. Eu queria andar, mas eu não conseguia andar. Eu fui acometido de Covid, fiquei lá 1 mês no hospital, no CTI, e quando chegou o fisioterapeuta, já contei isso aqui, mas os irmãos me perdoem, vou falar de novo, porque tem a ver com o que eu estou dizendo aqui. E ele falou, senta aqui, vamos dar um pulo ali. Eu fui sentando, para. Você não pediu para andar? Mas eu estava conversando. Eu sei como é que anda, uma perna faz isso e a outra faz isso, então vai. Ele me segurou, não dei 2 passos, sentei na cama de novo. Ele disse, você vai ter que reaprender a andar. Há pessoas que têm que reaprender a falar.
porque é acometido de algum mal, alguma coisa, né? Precisa repreender. Fisioterapia. E o louvor é uma fisioterapia que você às vezes precisa fazer. Tem um ditado filosófico, não é cristão, mas vale. Sorria sempre, mesmo quando você não pode sorrir ou esteja triste. Porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Amém ou não amém? Lógico que quando você percebe que você precisa espantar o inimigo com louvor, seu louvor vai sair xoxo, vai fazer... E você insiste. São os primeiros passos, os primeiros passos da fisioterapia, do louvor, e começa a cantar. Obviamente não preciso dizer que você vai escolher cantar hinos de adoração, que enalteça o nome do Senhor, e não dizer, Senhor, eu estou aqui perdido, vou morrer. Aí você vai morrer mesmo. Mas o louvor que diz quem é o Senhor. Duvido que o inimigo fique perto. Ele pode ficar 2 minutos, ele não passa disso. Eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo o que eu vejo que a Bíblia diz, e nós temos certeza, porque já vimos isso muitas e muitas vezes. Ninguém consegue servir e adorar a Deus se a sua vida estiver destruída, se estiver em ruínas. Não consegue, não consegue. Ao contrário, da sua boca sai murmuração ou murmurações, palavras de tristeza, palavras de morte, e não palavras de vida. Essa reconstrução do templo foi iniciada em vários estágios. Foi iniciada e foi concluída em vários estágios. Eles começaram restaurando o altar do holocausto, a fim de que pudessem oferecer sacrifícios a Deus. Voltar a observar os sacrifícios regulares em Jerusalém. Era algo realmente significativo, pois não acontecia desde que a cidade havia sido destruída. Eu posso dizer que Zorobabel é uma tipologia de Cristo, que Cristo restaurou o nosso altar. Em Romanos 12:1, que diz que nós devemos apresentar sacrifícios vivos e agradáveis. Vivo, a nossa vida. Não que você vai se jogar no fogo, vai queimar você, não, mas um sacrifício agradável ao Senhor, vivo. Isso só foi possível, só é possível hoje, porque Cristo restaurou o nosso altar. A segunda restauração foi feita por outro colega, foi feito por Esdras. E está em Neemias capítulo 8, não preciso ler os versículos, eu só estou dando o endereço para que os irmãos possam procurar depois, Neemias 8, 1-6 e também o versículo 13. Ele restaura a lei, ele restaura a palavra de Deus no meio do povo. Deus afirma que o povo se perde por falta de conhecimento. Não adianta Deus te libertar, não adianta Deus te tirar do cativeiro e dizer, pronto, quebrei o cativeiro, se você não buscar a palavra de Deus e restaurar a leitura da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, é melhor até que você nem seja cativo. A Bíblia diz que quando você, aí estou falando de possessão, liberta uma pessoa de um demônio, se deixar a casa vazia, e a casa vazia sem o Espírito Santo, sem a palavra reinando, ele volta com mais 7, o estado segundo, esse estado segundo é pior do que o primeiro. Esdras foi usado não apenas para trazer a palavra de Deus, mas aprofundar nela. Eles precisavam saber as razões pelas quais sofreram o cativeiro, e é só na palavra. Onde foi que eu errei? Onde foi que nós erramos?
Às vezes nós erramos porque não conhecemos. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem a palavra. Mas o inimigo não quer saber disso. Se você começa a meter os pés pelas mãos e fazer tudo errado, e o inimigo adora um murmurador. Se você quer ter um parceiro, comece a murmurar. Você vai arranjar logo uns diabinhos para ficar perto de você. E você vai ler a Bíblia e você vai ver que o povo que Deus tirou com mão forte do Egito, começou a murmurar, e Deus ficou tão aborrecido. Ele falou: vocês já murmuraram 10 vezes. E nessas 10 vezes, vocês, por causa disso, vocês não vão entrar na terra prometida. A não ser Josué e Caleb. Irmãos, restaurar a palavra é deixar que ela entre no meu coração para saber o que me faz feliz, o que me faz vencedor. A palavra diz tudo. O povo tinha se perdido. E olha, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, eu estou dando um duro danado aqui na igreja para que isso não aconteça. Muitas pessoas estão procurando ou preferindo só ouvir uma profecia, ouvir uma revelação. E muitas vezes o inimigo entra nesse interregno aí e te dá uma reveladura, e não uma revelação, te dá uma profetada, né, e não uma profecia. Ele usa as pessoas, porque as pessoas, o ser humano, ele chega um momento que ele fica vaidoso. Faz parte do ser humano, não deveria, mas faz. Não sou contra as profecias, quantas Deus já deu aqui, falou, revelação, fala para fulano e tudo, mas sem a palavra, nós podemos estar incorrendo em grandes erros e colocando Deus num lugar que Ele não está, ou falando que Deus disse o que Ele não disse. É sério isso, irmãos. Nós temos que comer a palavra. Depois você lê lá em Neemias 8, de 1 a 6, e depois 13, versículo 13, anota aí, para você ler em casa. A alegria depois do povo, hein? Caramba, que coisa linda, eles ficaram alegres. Ele não chegou e impôs, é assim, assado, está assim, está assado, cambada. Não. E ele começou a ler, e muitos ali, talvez, nem nunca tinham ouvido falar. Era uma geração que estava vindo, passando de outras. Que isso, mas que coisa magnífica. Tem isso. E por que nós não sabíamos? Porque nós deixamos. Sabe por que o diabo nos vence? Ele só vence numa situação quando nós não conhecemos a palavra. Ele quis vencer Jesus na palavra. E Jesus o venceu na palavra. Satanás, lá no deserto. Primeira expulsão demoníaca, na palavra. Ele dizia, está escrito, e Jesus mandava na testa, mas também está escrito, e ele ficava lá cambaleando, e ele mandava frases incompletas para pegar Jesus, Jesus mandava a frase completa, até que ele fugiu, foi embora, e os anjos vieram adorar. Você foi restaurado, agora você já tem motivos para adorar, se alegrar, mas precisa se aprofundar na palavra. O ensino, o discipulado é preponderante para que você não volte ao cativeiro. Hoje nós falamos sobre isso de manhã. Pregamos hoje sobre quem quer vir após mim. Eu expliquei que Jesus estava falando, quem quer vir depois de mim? Quem quer continuar o que eu estou fazendo? Então você primeiro tem que fazer um discipulado comigo, porque senão você vai falar coisas que não são para falar. Então aprendam comigo, que eu falo o que meu pai prescreveu para mim, que o pai mandou eu falar. Aprofundem-se na palavra. O inimigo não vai vencer vocês por causa da palavra. Então nós já temos a primeira etapa, que é a restauração do altar, super importante. O altar é você. Às vezes você está um caco, e eu queria que você fizesse esse teste, seja o que você estiver passando,
perseguição, seja tristeza da alma, calúnias, ataques do inimigo, tudo isso nós estamos sujeitos. Nós estamos no mundo, esse mundo é um mundo tenebroso. Mas Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então experimente, comece a adorar. Cante louvores de adoração, louvores que afugentam o inimigo de perto. Qualquer louvor afugenta, louvor a Deus, não canções de lástima, mas o inimigo não aguenta. Segundo, restaure a lei, aprenda, leia a palavra, leia a palavra, não é ler na hora de dormir, deixa eu ler, Senhor, salve, versículo 4, meu Deus, nossa, 25 versículos, amanhã, Senhor, eu continuo a partir do versículo 6, não estou dizendo que é pecado fazer isso, mas não é essa a leitura que eu estou falando, é você sentar, a primeira coisa que você precisa fazer, Espírito Santo, fala comigo, porque aqui está revelado, Deus revelou, então revela para mim, já disse isso aqui muitas vezes, não leia a Bíblia com seu intelecto, ela foi revelada, você vai querer entender com o intelecto? Terceira e última coisa, a restauração dos muros, aí foi Neemias, 6, versículo 15, o povo agora tinha a presença de Deus, tinha os ensinamentos, porém a cidade estava com o muro derrubados. Quem representa isso para nós, irmãos? Nós podemos ser libertos do cativeiro, restaurar o nosso altar de holocausto, oferecer sacrifício ao Senhor, conhecer a palavra, mas não renunciamos, como eu disse hoje de manhã, de frequentar certos ambientes, compartilhar com certas amizades, e quando menos você pensa, foi contaminado de novo. Então você precisa de muros. Os muros só servem para uma coisa, só serviam para uma coisa, para proteção. Não era embelezamento. Um muro, que muro bonito. Não, proteção. Para que o inimigo não conseguisse entrar. E para aquelas pessoas que talvez quisessem sair, eu disse, não, está fechado o portão, não é hora de ninguém sair, fica aí. E muitas vezes nós temos que fechar os nossos muros para nós não sairmos da perspectiva que Deus nos deu. Mas também temos que fechar os muros para que o inimigo não consiga nos alcançar. Blindagem. Poder e autoridade. Tudo é muro. O muro representa que Deus nos assiste em nossas fraquezas. Quando nós estamos fracos, quando nós não estamos conseguindo, há um muro. E esse muro é um muro santo. Que isso, pastor? Eu nunca ouvi falar de muro santo. Vou te apresentar ele agora. O muro do Senhor acampa-se ao redor. Falei certo? O que é? É o muro, irmão. É o muro. É o anjo, é o muro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Note que coisa interessante. Os muros eram feitos ao redor da cidade. E o anjo acampa-se ao redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E o que ele faz? Só acampa? Os livra. Zorobabel, Esdras e Neemias apontam para a figura de Jesus, o que Jesus fez por nós. Ele nos blindou, ele disse, eu estarei convosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Gente, nós não podemos esquecer disso, ou então nós estamos gastando tempo. Nós estamos gastando tempo, não estamos crescendo.
Estávamos mortos e destruídos em nosso pecado, e Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ao morrer na cruz, restaurou o nosso templo. Somos templo do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Nos fez conhecer o Pai através do ensino da sua palavra. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Está lá em João 15. E derramou sobre nós o Espírito Santo no Pentecoste. Capacitou-nos e nos deu toda a segurança de que nunca mais nos deixaria. Se você não sabia disso, acabou de saber. Se você já sabia, devia se lembrar. Mas tanto um quanto o outro, não se esqueça nunca mais. O inimigo faz de tudo. Ele não tem poder de vencer nada disso daqui. Fala assim comigo: o inimigo não tem poder, de vencer nenhuma dessas etapas. Mas ele tem poder de me fazer esquecer disso. E é isso que ele vai fazer. Ele vai te ocupar. Ele vai dizer que não tem jeito. Ele vai contar uma mentira para você. Ele vai dizer que a pregação está errada. Ele vai dizer que esse povo crente é muito chato. Ele vai dizer que nós somos muito rigorosos. Falei hoje de manhã que muitas pessoas, talvez, e sim, alguns discípulos não aguentaram o discurso de Jesus e foram embora. E ele perguntou aos outros: vocês querem também? Podem ir. Eu não vou fazer isso aqui, que vão me chamar de grosso ali fora. Pastor, o senhor é muito mal educado, hein? Não, mas essa é a realidade, irmão. Se nós não cremos em Jesus, por que nós vamos ficar perto dele, não acreditando nele? Agora, palavra final. Para que você aprenda isso, Deus vai permitir você passar por isso. Às vezes nós queremos ser treinados, mas não queremos o treinamento. Deu para entender? Às vezes nós queremos, deixa eu melhorar, né? Às vezes nós queremos ser capacitados, melhorou. Ainda bem que eu tenho um corpo aqui de pessoas, às vezes a gente pensa uma coisa, fala do jeito que pensa, mas olha, você quer ser capacitado, mas eu não quero ser treinado para ter essa capacitação. Porque em alguns casos dói. Em alguns casos, nós somos amassados. E tem amasso que dói, né? Mas eu vou te dizer, em nome de Jesus, Deus pode, ainda hoje, ou essa semana, te dar um teste. E você não vai dizer: meu Deus, o que é isso? Meu Deus. Você vai dizer: obrigado, Senhor. A não ser que você não esteja restaurado. E se você tiver aqui no seu lugar agora dizendo: eu não estou restaurado, pastor, é possível, eu não quero que você me diga, eu não quero ultrajar você, eu não quero, de repente, você é uma pessoa mais tímida. Ai, meu Deus, eu queria falar, mas o pastor vai falar para todo mundo que eu não estou restaurado, que vergonha. Então, para que isso não aconteça, você que está precisando de restauração em alguma área da sua vida, qualquer que seja, você está cativo ou cativa nessa área. Há pessoas que se acostumam. Amarra uma perna, eu ando. Estou com uma perna amarrada, eu ando. Mas o Senhor quer te liberar as duas pernas? Então eu quero orar agora, para que Deus restaure a sua sorte, e para que você fique como quem sonha. Pastor, mas vai trovejar? Pode ser até que troveje, relampeje. Vai relampejar? Não sei, irmão.
Pode ser que você feche o olho e quando você abrir o olho já foi. Não sei. Agora, se tiver que trovejar, vai trovejar. Se tiver que tremer o templo aqui, vai tremer. Mas o que nós queremos é que você creia que há saída para o seu cativeiro. Tem pessoas que ouviram lá na infância uma palavra que conseguiu paralisar essa pessoa. A pessoa não anda no sentido de, a pessoa não prossegue, a pessoa vai até aqui, para e volta. Já contei isso aqui há um tempo atrás, mas com certeza mais da metade não ouviu. Eu fui uma vez pregar numa igreja em Teresópolis, me lembro bem. E quando eu chamei, fiz um apelo semelhante a esse, as pessoas vieram, e aí nós fomos orando, e naquele dia, de vez em quando eu faço isso, você quer que ore por quê? Qual o motivo? E a pessoa disse, meu amado, ele falou para mim, eu não paro em nenhum emprego. E eu reconheço que eu sou bom, pastor. Eu faço direitinho, as pessoas ficam empolgadas comigo, mas não dá um ano, eu perco o emprego. Já chorei, já falei o que é que eu estou fazendo de errado. E eu então conversei com ele um pouquinho assim, porque eu não podia perder muito, assim, gastar muito tempo ali. E eu disse assim, você por acaso ouviu alguém te dizer na sua infância ou em alguma área, algum tempo da sua vida para trás, que você não serve, que você não ia dar para isso, não ia servir para aquilo? Ah, minha mãe dizendo, você não vai ser ninguém, e ela de vez em quando falava, você não vai parar emprego. Eu falei, meu filho, os irmãos creem no que eu estou falando, irmão? Eu falei, meu filho, está aí, ele era crente, irmãos. Mas o inimigo é tão sujo que às vezes ele fica escondido ali num canto. Ele não falou comigo, não tocou nesse assunto. E eu falei, vamos orar por isso. Oramos, pedimos ao Senhor que queimasse aquela palavra da mãezinha dele. Você não tem mágoa dela? Não, mas agora o senhor está falando, eu estou lembrando aquela palavra, eu até ria. Falei, meu Deus, mãe, pai, cuidado que você fala com o seu filho. Você pode estar colocando o seu filho num cativeiro e não sabe. Oramos. 1 ano ou 2 anos depois, eu visitava muitas igrejas, né? Fui lá, não na igreja dele, numa outra igreja. Aí ele chega para mim e disse assim, pastor, lembra de mim? Ele falou, rapaz, você está me apertando sem me abraçar. Como é que eu vou lembrar? Da onde você é? Daqui? Não, o senhor foi lá na minha igreja, olha, meu caso foi esse. Falei, lembrei. Pastor, já tem 2 anos que eu estou empregado e agora eu sou gerente da minha empresa. Lembra disso? Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque há coisas que o Senhor permite que nós passemos para saber que Ele está nos libertando. Vamos ficar de pé, queridos. Se você deseja que eu ore agora, não vamos demorar, mas eu quero orar objetivamente. Enquanto eu estava pregando, é possível que o Espírito Santo te lembrou alguma coisa. É possível. Mas pode ser que você não tenha se lembrado, ou não deixou o Espírito, ou não prestou atenção, não que você seja relapso. Não aconteceu, você não foi lembrado. Mas você identifica alguma área da sua vida que não desenvolve. Está presa, não desenvolve. Você é um candidato a estar aqui na frente. Mas se você lembra, você é um candidato potencial duplo. Vem aqui à frente. Eu quero fazer essa oração. E eu creio tanto no poder da oração. Tanto. Que você, ao voltar, você já vai voltar com um certificado de libertação do seu cativeiro. Você pode estar cativo por palavras que te falaram. Às vezes não são nem parentes, mas às vezes são parentes. No intuito de te alertar. Menino! Você é uma peste, hein? Você vai crescer assim, você vai ser burro. O menino é burro. Não um burro animal com rabo e tudo, mas assim, o menino não consegue aprender. Você lançou uma palavra.
Em Provérbio diz que a nossa palavra, a palavra tem poder de vida e de morte. Vem aqui à frente se alguém precisa de uma oração nesse sentido. Eu duvido que Deus não vá fazer na sua vida. Venha. E se você está sem fé, eu vou te emprestar a minha fé hoje. Use a minha fé. Você pode dizer, Senhor, eu não estou acreditando, mas na palavra do pastor Isaías eu vou. Aí depois você vai ver. Depois você me devolve a minha fé. Vou te emprestar. Tem mais alguém? Venha o quanto antes. A igreja não precisa...